Às vezes, a humilhação não vem em gritos, mas em sorrisos polidos. Há lugares onde o luxo serve para esconder crueldades antigas. Quando uma mulher marcada pela vida cruza uma porta errada, o mundo revela quem realmente é. E nem toda queda acontece sem testemunhas. Se esta história já te prende, inscreve-te no canal agora para não perder o que vem a seguir. Ela entrou na loja como quem invade um território proibido, trazendo no corpo o cansaço de noites vendidas e no rosto marcas que ninguém tentou esconder. Os saltos gastos batiam no mármore caro, denunciando sua presença antes mesmo dos olhares que a atravessaram como lâminas frias. O perfume barato misturava-se ao ar luxuoso, e ali ficou claro que aquele lugar não fora feito para alguém como ela. Os funcionários se entreolharam com sorrisos curtos, educados apenas na aparência. Uma vendedora ajeitou o colar no pescoço e cochichou algo que soou como riso. Um homem de terno cruzou os braços, avaliando-a da cabeça aos pés, demorando nos dentes tortos, na pele cansada, no cabelo sem brilho. A palavra feia não foi dita, mas respirava entre eles, pesada, quase sólida. Ela caminhou até a vitrine mais próxima, olhando joias que jamais compraria com dinheiro sujo. Aquilo não era desejo, era desafio. Cada passo lembrava igrejas onde fora expulsa, ruas onde aprendera a não esperar misericórdia, clientes que confundiam seu corpo com lixo disponível. O silêncio ali dentro gritava mais alto que xingamentos. Se já sentiste esse tipo de julgamento, subscreve o canal e acompanha esta jornada até o fim. Quando pediu para ver um anel, a resposta veio lenta, carregada de desprezo. Perguntaram se ela tinha como pagar, se não preferia algo mais simples, se entendia o valor do que tocava. O constrangimento espalhou-se como fogo manso, queimando sem pressa. Ela sentiu vontade de fugir, mas ficou. Havia algo a provar, mesmo sem saber o que. No fundo da loja, um quadro pequeno mostrava um homem de túnica branca, olhos cansados, mãos abertas. Jesus. A imagem parecia deslocada entre diamantes e ouro. Por um instante desconfortável, ela sentiu aqueles olhos a alcançarem, não como os outros, mas como quem reconhece uma ferida antiga. Virou o rosto irritada, como se pudesse afastar aquela sensação. Inscreve-te no canal para descobrir por que esse olhar muda tudo. Um segurança aproximou-se demais, invadindo seu espaço. A voz pediu documentos, pediu respeito ao ambiente, pediu que não causasse problemas. Cada pedido era uma acusação disfarçada. Ela respirou fundo, sentindo o peso de escolhas que nunca foram simples, de caminhos que ninguém quis percorrer por ela. Antes de sair, ouviu alguém dizer que certas pessoas deveriam saber onde pertencem. Ela segurou a bolsa com força, atravessou a porta de vidro e por um segundo pensou em voltar. Algo a puxava de volta, uma necessidade estranha, quase um convite silencioso para não desviar os olhos. A tensão ficou suspensa no ar, prometendo feridas abertas. E enquanto o vidro refletia seu rosto cansado, ela percebeu que não estava apenas sendo julgada, mas testada. A cidade inteira parecia observá-la, esperando sua desistência. Dentro do peito, uma chama fraca recusava apagar. Se queres saber o que acontece depois, inscreve-te no canal agora. Nada ali terminou. O nome dela ainda não foi dito, e o que aquela loja despertou exigia resposta. O silêncio prometeu confronto, vergonha exposta e uma verdade capaz de ferir todos que fingiram não ver, inclusive ela própria. E esta história continua no próximo episódio. Ela não foi longe. Parou sobre a marquise da loja, sentindo a chuva fina misturar-se às lembranças que insistiam em voltar. O corpo tremia, não de frio, mas de exaustão acumulada. Cada humilhação vivida naquela manhã acordava vozes antigas, de uma infância onde aprendera cedo que ser invisível era proteção. Ainda assim, ali, a invisibilidade lhe fora negada. A imagem de Jesus persistia como um incômodo. Não o Cristo dourado das igrejas que a expulsaram, mas aquele homem cansado, de mãos abertas, que parecia saber seu nome sem ouvi-lo. A lembrança do quadro misturava-se a uma frase antiga, dita por um homem simples numa esquina qualquer. Ninguém é definido pelo que sobreviveu.
Ela sempre rira disso. Sobreviver era tudo o que sabia fazer. Encostada na parede fria, lembrou-se da primeira vez que vendera o corpo. Não houve escolha heróica, apenas contas, fome e medo. Cada cliente deixara algo para trás, um olhar vazio, uma palavra suja, uma promessa quebrada. A culpa crescera como ferrugem, silenciosa, corroendo qualquer esperança de ser vista como gente. Alguém passou por ela desviando o olhar com repulsa. Um casal saiu da loja rindo, carregando sacolas pesadas, leves de consciência. Ela fechou os olhos, lutando contra o impulso de gritar. O mundo parecia organizado para lembrá-la do seu lugar. Mesmo assim, algo dentro dela resistia, cansado de aceitar sentenças. A porta da loja abriu-se novamente. A vendedora que rira antes saiu apressada, pedindo desculpas mecânicas, oferecendo um copo de água. O gesto não era bondade, era medo tardio de exposição. Ela recusou com um leve movimento de cabeça. Não queria alívio fácil, nem conserto apressado. O silêncio entre as duas pesou mais que qualquer ofensa. A vendedora tentou falar, mas as palavras morreram antes de nascer. Havia verdades que não se diziam ali. Dentro dela, a prostituta sentiu raiva, vergonha e uma estranha compaixão por aquela mulher presa a um papel. Os olhos voltaram ao quadro, visível através do vidro. Jesus permanecia ali, imóvel, como quem espera sem pressionar. Ela sussurrou algo inaudível, talvez uma pergunta, talvez um protesto. Não pediu perdão, não prometeu mudança, apenas reconheceu o cansaço de continuar igual. Um pensamento atravessou sua mente como lâmina. E se tudo aquilo tivesse um propósito que ela não controlasse? A ideia doeu. Mudança sempre cobra preço alto. O peito apertou, as mãos suaram, o coração acelerou. Havia uma verdade escondida sob camadas de sobrevivência, e tocá-la significava perder algo conhecido. Quando o gerente apareceu à porta, chamando-a pelo que achava ser um nome qualquer, ela percebeu que estava diante de um limite. Ficar ou ir embora não era mais sobre a loja, era sobre aceitar que sua história ainda estava sendo escrita. A tensão alcançou o ponto máximo, ameaçando romper tudo o que ela aprendera a suportar em silêncio. Ela voltou para dentro sem anunciar decisão. O gerente falava, explicava, justificava, mas as palavras escorriam como água inútil. Seus olhos, porém, estavam no quadro. Algo ali se revelava sem discurso. Aquele Jesus não exigia mudança imediata, apenas verdade. E a verdade doía. Quando pediu para sentar, causou surpresa. Sentou-se diante do balcão caro como quem ocupa um tribunal invisível. As mãos tremiam, não de medo, mas de libertação incerta. O gerente interrompeu a fala ao ouvir seu nome verdadeiro, dito com firmeza. Não era o nome da rua, nem o apelido aprendido na noite. Era o nome que o pai lhe dera antes de desaparecer. O ambiente mudou. Um funcionário reconheceu o sobrenome, empalideceu. Alguém buscou informações em um tablet, os olhos arregalaram-se. Nenhum anúncio foi feito, mas o peso da descoberta caiu como pedra. A mulher humilhada era dona de empresas, fundações, prédios inteiros naquela cidade. A prostituta era bilionária. Ela observou o impacto sem satisfação. A riqueza não apagava feridas, apenas expunha a hipocrisia. O respeito que surgia agora vinha tarde, contaminado. Jesus, no quadro, parecia ainda mais silencioso, como quem pergunta o que realmente importava. Ela falou pouco, disse que conhecia bem o desprezo, que o dinheiro não comprava dignidade, que aquela loja revelava mais do que escondia. Não ameaçou, não gritou. As consequências iriam ficar. Algumas pessoas aprenderiam, outras perderiam empregos, outras continuariam iguais. Decisões humanas sempre cobram juros. Ao levantar-se, sentiu algo ceder por dentro. Não era redenção, nem paz completa. Era uma fissura por onde a luz começava a entrar. A fé não veio como milagre, mas como um incômodo persistente. Jesus não a absolvera publicamente, apenas permaneceu presente quando ninguém mais ficou.
Ela saiu novamente para a rua, sob o mesmo céu cinza. Nada parecia resolvido. Ainda haveria noites difíceis, escolhas duras, memórias que não se apagam. Mas havia também a certeza de que não precisava mais aceitar o lugar que lhe impunham. Caminhou sem pressa, carregando uma esperança pesada, quase dolorosa. A transformação estava longe de terminar. Algumas feridas permaneceriam abertas, lembrando o preço da sobrevivência. Ainda assim, pela primeira vez, ela não caminhava sozinha, mesmo que o mundo não o percebesse. Ela atravessou a avenida sem olhar para trás, sentindo o peso do nome recém-exposto ecoar nos ouvidos alheios como sentença tardia. Pessoas que antes desviavam o olhar, agora fingiam não reconhecer, como se a revelação fosse um espelho incômodo. O corpo continuava o mesmo, marcado, cansado, vivo. O dinheiro não alterava a memória da pele, nem apagava o cheiro das madrugadas. Cada passo carregava a contradição de ser vista e ainda assim incompreendida. Entrou numa igreja pequena, portas abertas por hábito, não por acolhimento. Bancos vazios rangiam sobre o silêncio pesado. Uma senhora interrompeu a limpeza ao vê-la, franzindo o rosto. O julgamento veio antes da palavra. A prostituta sentou-se no fundo, como aprendera a fazer. O altar simples trazia outra imagem de Jesus, menos polida, mais ferida. Os olhos pareciam conhecer a rua. O pastor aproximou-se com cautela, mantendo distância. Perguntou se precisava de ajuda, a voz carregada de reserva. Ela respondeu que só precisava sentar. O homem hesitou como se avaliasse riscos invisíveis. A igreja sempre foi lugar de regras claras sobre quem merece ficar. Mesmo ali, o corpo dela causava desconforto. Ela fechou os olhos, lembrando das noites em que implorara por proteção e recebera apenas sermões. A fé fora apresentada como condição, não como abrigo. Jesus, porém, permanecia diferente na memória. Não exigir a limpeza prévia, apenas presença. O pastor falou algo sobre arrependimento, sobre mudança necessária. As palavras caíam como pedras conhecidas. Ela abriu os olhos, cansada de discursos. Disse apenas que estava cansada de sobreviver. O homem se calou. Não havia resposta pronta para aquilo. Ao sair, deixou no banco um envelope. Não era oferta, nem barganha, era consequência. Do lado de fora, a cidade seguia indiferente. O gesto simples não compraria redenção, mas sustentaria escolhas futuras que outros fariam. A notícia correu. A loja enfrentou investigações, desculpas públicas, quedas silenciosas. Alguns funcionários perderam o emprego, outros aprenderam a esconder melhor o preconceito. Nada se consertou por completo. Nunca se conserta. Ela observava tudo à distância, recusando entrevistas, negando o protagonismo. O passado insistia em visitá-la. Clientes antigos apareciam com medo ou interesse renovado. O corpo ainda era campo de batalha. Numa noite comum, sentou-se num banco de praça. Um homem bêbado aproximou-se, confundindo-a com o que fora. Ela respondeu com firmeza, sem ódio. Percebeu ali a mudança imperfeita. Ainda doía, mas não paralisava. O céu escurecia, as luzes acendiam. A presença de Jesus não era mais imagem, mas confronto interno constante. Não prometia finais felizes, apenas verdade. E a verdade exigia continuidade. Cada decisão dali em diante teria custo. Ela respirou fundo, aceitando o caminho estreito. Não havia retorno, apenas avanço incerto. O silêncio da noite acolheu sua escolha sem aplausos, mas com permanência. A madrugada trouxe lembranças que não pediam licença. Ela acordou com o corpo tenso, suor frio, imagens antigas grudadas na mente. O dinheiro nunca comprara sono tranquilo. Levantou-se antes do sol, caminhou até a janela e observou a cidade que ajudara a construir sem nunca sentir pertencer. Prédios levavam seu capital, mas não seu nome. A invisibilidade sempre fora estratégia. No banheiro, encarou o espelho por tempo demais. As marcas estavam ali, algumas visíveis, outras profundas demais. Não havia maquiagem capaz de apagar histórias. Tocou o rosto com cuidado, como quem aprende algo novo. A mulher refletida não era santa nem vítima absoluta.
era resultado. Decidiu visitar um abrigo onde estivera anos antes. O portão ainda rangia do mesmo jeito. Algumas mulheres a reconheceram, outras não. O cheiro, o barulho, a tensão constante permaneciam. Conversou pouco, ouviu muito. Cada relato ecoava partes dela mesma. Uma jovem chorava no canto, recusando ajuda, desconfiada. Ela sentou ao lado, sem conselhos. O silêncio compartilhado criou espaço raro. Quando a jovem perguntou se havia saída, a resposta veio lenta. Disse que havia escolhas difíceis, perdas inevitáveis e uma dignidade que ninguém podia tirar sem consentimento. Não prometeu salvação. Ao sair, sentiu o peso da responsabilidade. Revelar-se ali causaria impacto perigoso. Preferiu permanecer ponte, não vitrine. A mudança verdadeira exige discrição. Na rua, um grupo religioso distribuía folhetos. Um deles estendeu a mão, hesitou ao reconhecê-la de reportagens. Retirou o papel com constrangimento. Ela aceitou mesmo assim. No verso, uma frase simples falava de graça, não merecida. O conceito a perturbava. Sentou-se num café comum. O atendente a tratou com neutralidade. Aquilo era novo, nem desprezo, nem reverência, apenas serviço. Percebeu o quanto desejara normalidade. Pensou em Jesus novamente, não como símbolo, mas como alguém que pisaria ali, sujaria os pés, seria confundido. A fé deixava de ser discurso e tornava-se incômodo diário. As consequências de suas decisões começavam a surgir. A imprensa insistia, antigos parceiros exigiam silêncio comprado, novas alianças pediam posicionamento. Cada escolha fechava portas. À noite, recebeu uma mensagem anônima agradecendo pela demissão justa de um gerente abusivo. Outra amaldiçoava sua exposição. O impacto espalhava-se sem controle. Ela ajoelhou-se sozinha, sem rito. Não pediu absolvição. Pediu coragem para continuar sem se tornar aquilo que sempre enfrentara. O silêncio respondeu com permanência desconfortável. A transformação seguia incompleta, exigente. Ainda haveria quedas, recaídas possíveis. Mas a estrada estreita agora tinha sentido. Ela levantou-se sabendo que não estava curada, estava consciente. E isso mudava tudo lentamente. O dia amanheceu pesado, como se a cidade carregasse presságios. Ela sentiu no corpo a resistência do mundo a mudanças não domesticadas. Um processo judicial avançava, expondo práticas antigas de exploração. Seu nome aparecia associado a denúncias e rupturas. Não havia neutralidade possível. Caminhou até um prédio antigo que financiara sem nunca visitar. Ali funcionava um centro comunitário improvisado. Crianças corriam pelos corredores, ignorando sua presença. Aquilo lhe trouxe alívio. A vida seguia apesar dela. Uma coordenadora aproximou-se, agradecendo recursos, pedindo mais. A cobrança era legítima. Ela ouviu, ponderou, impôs limites. Aprendera que salvar tudo é outra forma de controle. Sentou-se sozinha numa sala vazia. O eco lembrava igrejas grandes demais para acolher. Pensou na prostituta que fora, na bilionária que era, e percebeu a distância mínima entre extremos. Ambas buscavam pertencimento. A presença de Jesus tornou-se confronto final naquela tarde. Não em visão, mas em lembrança concreta. O quadro simples, os olhos cansados. A pergunta silenciosa retornou. O que fazer agora? Ela decidiu reduzir, vender, devolver. Não como penitência pública, mas como alinhamento interno. Algumas pessoas chamariam de loucura, outras de marketing. A motivação real permaneceria invisível. As consequências vieram rápidas. Mercados reagiram, aliados recuaram. A solidão cresceu. Transformação cobra isolamento. Numa noite sem estrelas, voltou àquela loja de luxo. Estava fechada. Olhou a vitrine vazia. Não havia triunfo, apenas reconhecimento. O ciclo não se fechara, apenas mudara de forma. Sentou-se no chão frio, permitindo-se chorar sem espetáculo. As lágrimas não pediam testemunhas.
Ali lembrou das palavras nunca ditas, das violências aceitas, das escolhas feitas para sobreviver. Levantou-se devagar. A história não oferecia final confortável, apenas continuidade honesta. A prostituta, a mulher negra, a bilionária coexistiam. Jesus não eliminara nenhuma, apenas recusara condenar. Ela caminhou pela rua deserta, carregando uma esperança pesada, ainda ferida. A redenção completa não veio. Veio responsabilidade. E com ela, a decisão diária de não se esconder mais, mesmo quando o mundo insistisse em reduzi-la. O silêncio final não prometia paz, mas presença constante. Isso teria de bastar. A cidade não esquece fácil quem rompe acordos silenciosos. O nome dela começou a circular em salas fechadas, pronunciado com cautela, como se fosse perigo. Investidores exigiam explicações, antigos aliados testavam lealdades, e portas antes abertas passaram a ranger. O poder, quando questionado, reage. Ela sentiu isso na pele com a mesma intensidade das ruas. Dentro de casa, o silêncio era outro tipo de confronto. Os quartos amplos não acolhiam. Cada objeto caro parecia deslocado, quase ofensivo. Dormir ali exigia esforço maior que enfrentar clientes violentos do passado. O conforto físico nunca curou o abandono. Uma carta chegou sem remetente. Dentro, apenas um versículo escrito à mão, torto, falando de quem muito foi perdoado porque muito amou. Não havia assinatura. O papel simples pesava mais que contratos. Ela segurou por tempo demais, sentindo raiva e consolo misturados. O amor sempre fora confundido com o uso. A frase desafiava essa lógica. Saiu de casa sem destino fixo. Caminhou por bairros onde ninguém reconhecia seu rosto. Crianças brincavam descalças, mulheres gritavam das janelas, vendedores improvisavam sobrevivência. Aquilo era a vida crua, imperfeita, real. Parou para comprar pão. A atendente a tratou com desconfiança inicial e depois normalidade. Pequenas vitórias silenciosas. Um homem sentado na calçada pediu dinheiro. Ela parou. O gesto simples carregava risco. Ele levantou os olhos, avaliou, pediu pouco. Ela sentou ao lado, oferecendo mais que moedas. Conversaram sobre nada importante. Quando ele mencionou Jesus como último recurso, ela não riu, apenas ouviu. As memórias da prostituição retornaram com força inesperada. Não como vergonha apenas, mas como alerta. Havia corpos ainda sendo usados, histórias repetidas. A culpa ganhou um novo formato, responsabilidade. O dinheiro poderia interferir, mas interferir sem ouvir cria novos abusos. À noite, recebeu ameaça velada por telefone. Voz calma, promessa implícita de consequências. O medo antigo voltou, acompanhado de adrenalina. A diferença agora era escolha. Poderia recuar, poderia comprar silêncio, poderia fingir conversão e manter privilégios. A fé fácil sempre seduz. Ela desligou sem responder. O coração acelerado não pedia heroísmo, apenas coerência. Jesus, na memória, não fugira do conflito, também não buscara martírio. Caminhara firme. Sentou-se no chão do apartamento, costas na parede, respirando fundo. A solidão não era castigo, era espaço de decisão. Chorou sem teatralidade. As lágrimas vinham de lugares diferentes, misturando perda e possibilidade. No fundo daquele choro, uma certeza incômoda emergiu. Não havia volta segura. A transformação iniciada exigiria permanência, mesmo quando doesse. A prostituta sobrevivera ao abandono. A mulher, agora, precisava sobreviver à verdade. E isso, percebeu, era mais arriscado. A pressão cresceu de forma silenciosa, como o cerco que se fecha sem alarde. Auditorias inesperadas, contratos suspensos, olhares desconfiados em reuniões. Ela mantinha a postura firme, mas o corpo reagia. Insônia, tensão, uma vigilância constante aprendida nas ruas. O passado ensinara a reconhecer perigo antes que se anunciasse. Decidiu procurar alguém que não tivesse interesse no seu dinheiro.
Entrou numa pequena sala de aconselhamento, sem placas chamativas. O homem que a recebeu não parecia impressionado. Ouviu mais do que falou. Quando mencionou Jesus, não foi como solução, mas como espelho. A ausência de condenação a desarmou. Falou de noites vendidas, de nojo próprio, de escolhas feitas sem alternativas reais. Falou do poder que agora tinha e do medo de usá-lo mal. O silêncio do outro sustentava o peso. Nenhuma absolvição rápida foi oferecida. Apenas a lembrança de que dignidade não nasce de status, mas de verdade sustentada. Ao sair, sentiu-se exposta e estranhamente mais inteira. A cura não acontecera. O conflito permanecia, mas havia menos máscaras. Na rua, um protesto pequeno se formava contra uma de suas empresas. Cartazes misturavam verdades e distorções. Ela observou à distância. Poderia dispersar com uma ligação. Preferiu permanecer. Ouvir acusações sem responder também era escolha. Algumas feridas exigem reconhecimento público. A presença de Jesus retornou ali, não como proteção contra críticas, mas como critério interno. Ele fora acusado, mal interpretado, abandonado. A identificação não era confortável. A fé deixava de ser abrigo e tornava-se confronto ético contínuo. Uma jovem a reconheceu no meio da multidão. Gritou ofensa. O insulto atravessou como lâmina antiga. Ela não respondeu. O silêncio não foi submissão, mas recusa de repetir violência. Quando o protesto se dissolveu, sobrou cansaço e clareza. A reputação nunca seria totalmente limpa. Algumas marcas permanecem. A decisão agora era como carregá-las. Voltando para casa, encontrou o porteiro lendo um folheto religioso. Ele o cumprimentou sem reverência. Perguntou se ela acreditava. A pergunta simples caiu pesada. Ela respondeu que estava aprendendo. O homem sorriu, satisfeito com a honestidade. Dentro do apartamento, acendeu uma luz pequena. Não buscava iluminação total, apenas o suficiente para não tropeçar. A jornada espiritual deixava de ser discurso público e tornava-se prática íntima, repetida, imperfeita. Sentou-se novamente no chão. O medo ainda existia. A fé não o eliminara, apenas dera companhia. Jesus não prometera a ausência de dor, prometera a presença no meio dela. A mulher respirou fundo, aceitando a travessia sem garantias, consciente de que seguir adiante custaria caro, mas custaria menos que voltar a mentir para si. O confronto final não veio em forma de escândalo, mas de escolha silenciosa. Um acordo chegou à mesa, oferecendo segurança, lucro e esquecimento. Bastava recuar, suavizar denúncias, reduzir impactos. O sistema oferecia redenção comprada. Ela segurou o documento por longo tempo. As mãos não tremiam. O corpo já conhecia esse tipo de proposta. Ela é a mesma lógica da rua, apenas com outra linguagem. Vender-se de novo, agora de forma elegante. Pensou em Jesus diante do poder religioso e político. Não fizera acordo, não por heroísmo, mas por coerência. A lembrança não impunha, apenas iluminava. Rasgou o papel devagar. O som foi baixo, definitivo. Ao fazê-lo, sentiu medo imediato. As consequências viriam. Algumas pessoas perderiam dinheiro, outras se voltariam contra ela. O preço estava claro. Os dias seguintes trouxeram perdas reais. Processos avançaram, contas diminuíram, o isolamento aumentou. A bilionária deixava de existir como antes. Estranhamente, o corpo reconheceu aquilo como familiar. A prostituta sempre vivera à beira. A diferença agora era a consciência. Visitou novamente o abrigo. A jovem que chorara antes a procurou. Disse que tentara sair, falhara, tentaria de novo. Nenhuma promessa foi feita, apenas presença. A mulher percebeu ali um sentido possível para tudo que perdera. Numa tarde comum, entrou numa igreja sem anúncios. Sentou-se no meio, não no fundo.
Alguns olhares estranharam, nenhum a expulsou. O culto seguiu simples. Quando falaram de graça, ela não sentiu alívio completo, mas compromisso pesado. Saiu antes do fim. A fé ainda incomodava. Era boa sinalização. Caminhou pela cidade enquanto a noite caía. Não havia aplausos, nem reconhecimento público. A transformação seguia incompleta, cheia de falhas possíveis. A prostituta ainda existia na memória. A mulher negra ainda enfrentaria desprezo. A riqueza diminuía. Jesus permanecia, não como solução, mas como presença constante, que não permitia retorno confortável. Ela parou numa esquina, respirou o ar frio. A história não se fechara, talvez nunca se feche. Algumas dores seguem como lembretes. Algumas esperanças nascem pequenas demais para discursos. Continuou andando, sem certeza de final feliz, apenas com a decisão diária de não negociar a verdade recém-descoberta. O silêncio acompanhou seus passos, não vazio, mas atento. E isso, naquele momento, era suficiente para seguir. A exposição continuou a cobrar seu preço sem alarde. Manchetes surgiam e desapareciam. Nomes eram associados ao dela em tons cada vez mais cautelosos. O mundo corporativo ajustava rotas, tentando entender até onde aquela mulher iria. Dentro dela, porém, a pergunta era mais simples e mais dura. Até onde suportaria permanecer fiel ao que agora via? O corpo começou a falhar em pequenas coisas. Fadiga constante, dores antigas retornando como cobrança atrasada. O médico falou de estresse, de limites. Ela ouviu sem interromper. Aprendera na rua que o corpo sempre cobra antes da alma pedir socorro. Numa manhã comum, recebeu notícia de que uma das fundações financiadas por ela fechara as portas por má gestão anterior. Pessoas seriam afetadas. A culpa ameaçou esmagar. Poderia injetar dinheiro e resolver rápido. Escolheu investigar primeiro. A verdade nem sempre permite atalhos. Visitou o local. Encontrou funcionários cansados, defensivos, alguns hostis. Ouviu acusações diretas. Não se protegeu com escolta nem títulos. Aquilo surpreendeu. Quando falou, foi breve. Disse que responsabilidade não se transfere com cheques. O silêncio posterior foi pesado, mas necessário. Ao sair, lembrou-se novamente de Jesus diante de multidões confusas. Nem todos foram curados, nem todos compreenderam. A ideia de limites fazia parte do amor que não controla. Isso doía. Na rua, uma mulher a abordou agressivamente, chamando-a de hipócrita. As palavras acertaram lugares sensíveis. Ela não respondeu, caminhou. A ferida aberta não pedia defesa, mas firmeza. À noite, sozinha, sentiu vontade de desistir. O passado oferecia caminhos conhecidos, anestesias rápidas. O dinheiro ainda permitiria fuga confortável. A tentação foi honesta. Reconhecê-la não significava ceder. Sentou-se no chão, como tantas vezes. O gesto tornara-se hábito de verdade. Falou em voz baixa, não como oração ensaiada, mas como confissão imperfeita. Disse que não sabia continuar. O silêncio não respondeu com soluções, apenas permaneceu. No dia seguinte, acordou com decisão simples: reduzir ainda mais, simplificar, retirar-se de espaços onde sua presença criava distorção. Não seria heroína nem mártir, seria responsável. Vendeu propriedades, encerrou contratos, fechou estruturas que giravam em torno do nome e não das pessoas. As perdas foram reais. Alguns a chamaram de insana, outros de exemplo. Nenhum rótulo importou. Ao caminhar por um bairro esquecido, percebeu algo mudar dentro. Pela primeira vez, não sentia necessidade de ser vista corretamente. Bastava ser inteira. O peso da história não desapareceu. A prostituta que fora ainda falava nos cantos da memória. A bilionária diminuía. A mulher, enfim, começava a existir sem adjetivos. Jesus permanecia como presença exigente, não confortável, e isso sustentava cada passo, mesmo quando o caminho seguia estreito demais para promessas fáceis.
O isolamento ganhou forma concreta. Convites cessaram, reuniões rarearam. O telefone tocava menos. A solidão, antes temida, tornou-se espaço de escuta. O silêncio revelava ruídos internos que sempre estiveram ali. Ela passou a caminhar sem destino fixo, observando vidas que não giravam ao redor do seu nome. Trabalhadores apressados, mães cansadas, jovens perdidos. O mundo continuava sem pedir permissão. Aquilo a colocava no lugar certo. Num desses dias, entrou numa igreja vazia. Sentou-se sem pressa. Não esperava mensagem nem consolo, apenas ficou. A imagem de Jesus era simples, quase apagada. Pensou em como a fé perdera verniz ao longo do caminho. O essencial resistia. Lembrou-se da primeira vez que fora julgada ali dentro, expulsa sem perguntas. A dor ainda existia, mas não comandava mais. O perdão, percebeu, não absolvia abusos, libertava quem se recusava a carregar ódio. Um homem sentou alguns bancos à frente. Não a reconheceu. Cantou desafinado. A cena comum tocou fundo. A normalidade sempre fora luxo distante. Ao sair, uma criança brincava nos degraus. Olhou para ela sem medo. Sorriu. O gesto simples desarmou defesas antigas. As notícias continuavam. Um processo avançou, outro caiu. O saldo financeiro diminuía. O impacto real se espalhava em ondas. Ela acompanhava, sem tentar controlar tudo. A confiança deixava de ser estratégia e tornava-se prática diária. Recebeu mensagem da jovem do abrigo. Dizia que havia conseguido um trabalho temporário. Não era vitória completa, era passo. Ela respondeu sem promessas, apenas reconhecimento. Em casa, organizou poucos pertences. Desapegou de objetos caros com facilidade surpreendente. O valor sempre fora simbólico. A identidade agora se apoiava em algo menos frágil. Sentou-se novamente no chão. A prática tornara-se linguagem. Falou sobre medo, fracasso possível, recaídas. Não pediu garantias. A presença continuava suficiente. Percebeu que a transformação não tinha linha final clara. Era processo aberto, arriscado, frequentemente solitário. A fé, longe de resolver, complicava escolhas. Isso a mantinha alerta. O passado não desapareceu. Algumas noites ainda traziam imagens duras. A diferença era a resposta. Em vez de anestesiar, permanecia. Levantou-se ao anoitecer, acendeu uma luz suave. O mundo não a esperava. Isso era libertador. A mulher que sobrevivera a tudo agora aprendia a viver com verdade, sem holofotes, sem desculpas. Apenas continuidade honesta, sustentada por uma presença que não abandonava, mesmo quando tudo parecia perdido. O fim não chegou como encerramento, mas como aceitação. Ela entendeu que algumas histórias não pedem conclusão, apenas fidelidade ao processo. A cidade seguia indiferente, adaptando-se à ausência de seu nome nos lugares altos. Ela caminhava agora entre pessoas comuns sem ser reconhecida. Aquilo era conquista silenciosa. O corpo ainda carregava marcas. A memória ainda doía. Nada fora apagado. Numa tarde cinzenta, voltou à rua onde tudo começara. Não havia nostalgia, apenas reconhecimento. As esquinas continuavam oferecendo o mesmo. Ela passou sem parar. A escolha diária ainda exigia atenção. Sentou-se num banco público. Observou o fluxo. Pensou em quantas mulheres continuavam presas ali. A responsabilidade não permitia romantizar. Continuaria atuando, mas sem se colocar como salvadora. A presença de Jesus tornara-se menos imagem e mais critério interno. Perguntava silenciosamente como agir, não o que sentir. Isso mantinha o caminho estreito. Recebeu uma última ligação de um investidor antigo, oferecendo retorno seguro. Recusou com educação. O passado já não seduzia. Ao desligar, sentiu paz imperfeita. Não alegria constante. Paz suficiente para continuar. A noite caiu. As luzes acenderam.
Ela se levantou devagar. A história seguia aberta. A prostituta fazia parte do que fora. A mulher negra ainda enfrentaria preconceito. A riqueza agora era ferramenta reduzida. Nada se resolveu por completo. Isso também era verdade. Ela caminhou sem pressa, respirando fundo. O silêncio acompanhava, atento. Não havia aplausos, nem finais fáceis. Apenas a decisão renovada de não voltar atrás, mesmo quando cansada. O mundo não se transformara totalmente. Ela também não. A esperança permanecia dolorosa, real, exigente. E enquanto seus passos desapareciam na multidão, ficava claro que a maior mudança não fora vista por ninguém. Não estava nas manchetes nem nos números. Estava na coragem diária de permanecer inteira diante da verdade, sustentada por uma presença que não prometeu conforto, apenas companhia. Isso, no fim, bastava.